Bem-vindos de novo aos vídeos sobre C# e ADO.NET e desta feita mais essencialmente sobre o SQL, ou Structured Query Language. Ora, já vimos então que o Structured Query Language, ou a Structured Query Language, é a linguagem genericamente utilizada para fazer a gestão de bases de dados, ok? Ela não funciona, por norma, em exclusividade, isto é, não existe aqui uma forma de nós estarmos a utilizar o SQL de forma exclusiva sem ser incluído dentro de uma ou outra peça de software ou então incluída ou embebida dentro de uma outra linguagem de programação, seja ela Visual Basic.NET, C#, C++, etc. PHP, por exemplo, também, ou ASP.NET, onde nós inserimos então queries de SQL e entende-se por query uma frase ou um conjunto de instruções de SQL que depois irão então afetar a nossa base de dados de diferentes formas, seja ela criando novas tabelas, destruindo tabelas, inserindo dados, eliminando, alterando ou pesquisando dados nas nossas bases de dados. Um aspecto que eu queria referenciar ainda, antes de avançarmos no estudo do SQL, é que nós temos já por defeito aqui uma base de dados muito conhecida nos meandros da programação, utilizada maioritariamente para a realização deste tipo de aprendizagens, que é a base de dados Northwind. E ela fica instalada a partir do momento em que nós instalamos o Visual Basic, ou melhor, o Visual C#, perdão, e poderemos encontrá-la aqui na pasta C Program Files ou Programas, depois SQL Server Compact Edition v3.5 e nos Samples vamos encontrar então a base de dados Northwind, ok? Nós iremos eventualmente utilizar a base de dados Northwind, uma vez que ela contém um conjunto de tabelas e de muitos dados já inseridos, que vai permitir que nós possamos estudar o SQL sem termos a necessidade de construir uma base de dados de raiz. E por isso mesmo eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui no meu ambiente de trabalho uma nova pasta, que eu vou chamar BDs, ok? E vou fazer uma cópia desta base de dados, copy, e vou colocá-la aqui dentro, ok? Paste, e cá está. Temos então a nossa base de dados northwind.sdf, que é a extensão dos ficheiros de bases de dados do SQL Server Compact Edition, e vamos também ter a ocasião de guardar aqui dentro as bases de dados ou a base de dados que iremos criar aqui com o database.net, ok? Bom, posto isto, vamos então abrir o database.net e temos então, em primeiro lugar, aqui este ambiente que já tivemos a ocasião de referir no vídeo anterior, nos vai permitir então ter uma perspectiva tripartida da nossa base de dados. Do lado esquerdo vamos ter então o nome da nossa base de dados com as respectivas tabelas e os campos e muitas informações sobre os seus campos, e já iremos ter a ocasião de ver isso em maior detalhe. Do lado direito temos então aqui dois espaços. O espaço mais na parte superior destina-se à criação ou à introdução das minhas queries de SQL. O espaço interior destina-se à apresentação dos resultados da execução das minhas queries, ok? Temos depois aqui um conjunto de ferramentas que nós iremos explorar a seu tempo. A maior parte delas tem então o respectivo menu, ok? Neste caso, a respectiva correspondência ao menu. E, portanto, o que nós vamos aqui fazer, muito basicamente, neste vídeo, é aquilo que já tivemos a ocasião de ver no início dos vídeos do C#, que é a criação da base de dados. Neste caso, não vamos criar a base de dados através de SQL, ok? Normalmente, a base de dados no SQL Server CE é criada através das próprias ferramentas que o código nos permite utilizar, neste caso o SQL CE Engine, ok? Então, aqui o que nós vamos simplesmente fazer é criar uma base de dados com este programa. Eu vou aqui clicar em conectar, SQL Server CE e vou criar uma base de dados. E ele vai me perguntar onde é que eu quero criar a minha base de dados e também o file name, que é o nome.
Ora, como eu criei aqui no meu desktop uma pasta chamada BDs, eu vou abrir esta pasta, já tem lá a base de dados Northwind, e eu vou criar aqui uma base de dados que vai ser a base de dados clube, ok? E vamos fazer um save. E automaticamente ele cria a base de dados e pergunta-nos se nós queremos abrir a base de dados. Eu vou dizer que sim. Ok, e reparem então aqui nas informações genéricas temos o tables 0, ok? E isto significa que nós acabamos de criar uma base de dados, mas temos a nossa base de dados completamente vazia e vamos então, no próximo vídeo, começar por mostrar como é que se cria uma base de dados, falar um pouco mais sobre os data types do SQL Server CE, que genericamente são muito semelhantes aos data types do SQL Server e das outras linguagens, e vamos falar sobre primary case e eventualmente sobre foreign case para a questão das relações.